Bom, dando continuidade, a gente vai falar agora um pouquinho de mobilidade populacional. Eu vou tentar fazer essa aula um pouquinho mais rápido, porque a outra ficou bastante extensa, certo? Bom, pessoal, se existe uma desigualdade global, igual a gente viu, se existem indicadores sociais nos mostrando, né, que em alguns lugares há uma qualidade de vida melhor do que outros, a população começa a se mobilizar, né, começa a migrar ali na busca de uma melhor qualidade de vida. Muitas vezes eles fogem de guerras, muitas vezes fogem de conflitos, outras vezes só fogem mesmo de uma pobreza, de uma necessidade de trabalho, certo? Então, antes de começar, né, da gente falar sobre migrações, a gente tem que deixar claro, né, o que é um imigrante e o que é um refugiado, certo? Tem que deixar claro porque isso é pauta, isso se discute demais na atualidade, tá? Então tem que saber a diferença. Imigração é toda pessoa que imigra para outro país na tentativa de tentar uma qualidade de vida melhor, tentar um trabalho, tentar estudar, certo? Então é a busca por uma melhor qualidade de vida. Professora, mas refugiado também não quer isso? Sim. Só que na grande maioria das vezes os refugiados eles estão fugindo, né? Não é algo que eles gostariam, eles não estão migrando porque eles querem. Eles imigram por uma necessidade, né? Fogem de guerra, fogem de conflitos religiosos, certo? Óbvio, eles procuram melhor qualidade de vida, mas é mais na questão de fugir do próprio país, porque se ele ficar, ele morre, tá? Então, essa é a diferença de refugiados, tá? E imigração. Migração, gente, é o ato de se deslocar, tá? A gente pode ter migrações dentro do próprio Brasil. Eu saí daqui de Avaré para Botucatu, isso faz parte, né, de uma migração, tudo bem? O que é uma imigração? É a entrada de um indivíduo ou de um grupo num país, tá? Então tem que ver também na perspectiva que a gente está olhando. Dentro do país, ele é chamado de imigrante, né? Na visão de quem está recebendo essas pessoas, por exemplo, na Europa, né? Quando ele vê aquelas pessoas chegando na Europa, eles são imigrantes. Da onde eles saíram, né? A saída de um indivíduo é emigrantes. Então, se a gente for colocar aqui um exemplo, México e Estados Unidos, né? Para a gente não ficar dando exemplos da Europa, senão vocês vão confundir com refugiados. Os mexicanos que vão em direção aos Estados Unidos são imigrantes dentro dos Estados Unidos, né? É a entrada desse grupo de mexicanos dentro do país. Agora, no México, eles são vistos como emigrantes, que são pessoas que estão saindo do país, certo? Então, gente, existe, né, na atualidade, lugares que são áreas de atração e áreas de repulsão, certo? Aquelas áreas que existe ali melhor qualidade de vida da população, como vocês podem ver aqui, eles acabam se dirigindo na grande maioria aqui para a Europa, para os Estados Unidos, tá certo? O Japão tem sido também uma área muito grande de atração de imigrantes. E tem as áreas de repulsão, que não é à toa, são lugares onde tem conflitos, tensões religiosas, tensões aí étnicas, certo? Então essa população está querendo sair dali e também por uma desigualdade, uma coisa leva a outra, né? Se existe uma tensão muito grande, grande parte desses países aí também tem muitos problemas sociais, então uma coisa leva a outra, tá? Então a gente vê aqui que existe a migração de qualificados, né? A galera que vai à procura de trabalho, de qualidade melhor de vida, e imigrantes pouco ou não qualificados, que esses caras só querem vazar para sair do seu país, para ter ali sossego, né? Já que dentro do próprio país não existe essa possibilidade, certo? Então, ó, dentro da Europa, outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, né? Isso dá uma aula muito grande mesmo, né? A gente fala de refugiados, daí a gente entra, né, na guerra da Síria, a gente fala das tensões que acontecem no Oriente Médio, né? A guerra da Síria, no Iêmen, em Mianmar, a gente tem ali bastante conflitos também, tá? Dentro da África tem uma série de conflitos. E a gente vai falar de migração de uma forma geral nessa aula, tá? Não fiquem preocupados, porque no decorrer das aulas a gente vai ter aulas só para falar de tensões e conflitos étnicos religiosos. Então não é o tema da nossa aula hoje a gente fala de migração, tá? Pô, a professora mas nem citou os conflitos que rolam lá. Não vou citar porque a gente vai ter um aprofundamento mais para frente, tá? Então o que acontece? Dentro da Europa, né? A Europa sempre foi uma área de atração aí, né, de população, certo? Até ali, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os migrantes eram muito bem-vindos na Europa, principalmente pós-guerras, né?
eles chamavam muito pessoas que eram das suas colônias, certo? Para ajudar a reerguer o país, tá? Então, pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra Mundial, os colonos, né, eles eram convidados a vir à Europa para construir, né, a reconstrução do velho continente, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Se não é os Estados Unidos ali, né, com o Plano Marshall, com a ajuda ali para desenvolver, a Europa estaria falida até hoje, certo? Então, no primeiro momento, os imigrantes eles eram muito bem-vindos ali dentro da Europa, tá? Pós-reconstrução, já ajudou o velho continente a se reerguer, a ideia de imigrante não é tão mais bem vista, né? Eles não são tão bem mais quistos, né? Dentro da Europa. Por que que não querem mais esses caras? Ameaças de emprego, né? É uma população muito grande que chega lá e rouba emprego da população europeia. E a Europa, ela bate muito firme isso, né, gente? Sempre batendo na questão de cultura, de identidade nacional, certo? Então, quando vem lá um monte de asiático entrando dentro da Europa, um monte de africano entrando dentro da Europa, são culturas, são religiões, tradições, costumes muito diferentes da europeia, certo? E o europeu tem um medo de perder a identidade europeia, né? A identidade nacional. Então, principalmente, né, na questão econômica, estamos perdendo empregos para os imigrantes, não queremos mais vocês aqui, mas também tem um reforço muito grande da questão cultural, né? Deus me livre um monte de muçulmano entrando dentro da Europa aqui, tá? Então, existe esse medo muito grande, tá? A partir de 2011, como eu comentei, a Europa sempre foi área de atração de imigrantes, né? A partir de 2011, ela começa a sofrer um processo de crise imigratória, que um número grande de população começa a tentar entrar na Europa, tá? Isso por quê? Por conta da Primavera Árabe. Superficialmente falando, pessoal, a Primavera Árabe foram as manifestações populares, tá certo? Que começaram aqui no norte da África e posteriormente ela foi para o Oriente Médio, tá? Que eram manifestações de populações que não queriam mais as ditaduras que existiam dentro dos seus países, né? Se a gente for pegar ali a Tunísia, se a gente for pegar a Líbia, Egito, anos de ditaduras, né? Os caras viveram 30, 40 anos com o mesmo governante, tá? Então, uma população que já estava cansada, né, de corrupção, cansada da ditadura, cansada da falta de liberdade de expressão e também cansada principalmente porque eram países que estavam economicamente pobres, certo? Então, a população cansada com essa questão começou ali uma série de manifestações, tá? A Primavera Árabe, ela não teve, né, por mais que a iniciativa foi muito boa, né, foi bonita, né, da população mesmo se manifestando contra esses representantes políticos, o final dela acabou tendo uma série de problemas aí, né, que esses países, muitos deles foram substituídos por outros governos ditatoriais, tá? E a gente tem um exemplo muito grande na Síria, né? A partir de 2010 começou as manifestações dentro da Síria e até hoje, né? 2020, aí 10 anos de conflitos, entrou uma guerra civil imensa ali dentro da dentro da Síria, tá? Então, o que acontece? Essas manifestações, elas foram duramente reprimidas, tá certo? Pelos governos e desencadeou uma série de problemas sociais dentro desses países, né? Problemas sociais, problemas econômicos e civis. A instabilidade política levou a uma série de outros conflitos, principalmente territorial e religioso, tá? Então, muitas das pessoas que viviam, civis que viviam nessas regiões, começaram a ver a possibilidade da Europa para fugir, tá? Então, por isso que é refugiados, né? Esses caras começam a ir em direção da Europa para fugir da guerra, fugir dos genocídios, fugir da condição de pobreza e miséria que começa a viver esses países aqui, tá? E a Europa é muito próxima, né, gente? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, né, a aproximação da Tunísia em relação à Itália, a aproximação com a Grécia, olha aqui, né, Espanha, Portugal. Então, assim, eles veem a possibilidade da Europa uma melhor qualidade de vida, tá? Então, por isso que é tão comum a gente ver lá, né, infelizmente, né, aquelas imagens de crianças e adultos se afogando ali no mar Mediterrâneo, tá? Porque eles têm péssimas condições, né? Não pensam que eles alugam aqui um iate, um Titanic aqui
para atravessar o mar Mediterrâneo. Eles usam das situações mais precárias ali para conseguir fugir dessa realidade e muitas vezes eles acabam morrendo aqui no meio desse percurso, tá? Eles tentam muito entrar aqui por essas regiões, mas aqui, né, essas fronteiras elas já foram reforçadas, né, para tentar bloquear a entrada desses imigrantes, e eles têm tentado entrar aqui pela Turquia, tá? Eles vão aqui pela Turquia e tentam pelos países do leste europeu para chegar até a Alemanha, que é um país que recebe aí recebe bastante imigrantes, né, refugiados aí no caso, certo? Fiquem tranquilos que a gente vai abordar muita questão, né, da dívida histórica que a gente fala, tá? Dos europeus em relação aí aos refugiados, certo? Na América do Norte, a gente sabe, os Estados Unidos e Canadá foram as áreas de mais atração de imigrantes. Na atualidade, é os Estados Unidos, tá? Inicialmente foi muito, né? Olha só como que é as coisas, né? Reforçava-se muito a ideia, né? De trazer essa população para dentro dos países para expandir, né? Então existia até uma lei em 1862 que cedia, né, terras para imigrantes, tá? Para conseguir desenvolver ali o oeste dos Estados Unidos. Pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, os Estados Unidos, né, viram uma superpotência econômica, uma superpotência militar, uma superpotência cultural, tá? E daí o fluxo de pessoas que começam a se deslocar até os Estados Unidos é muito maior, tá? E daí, de novo, né, a ideia não é mais tão legal de imigrantes entrando dentro dos nossos territórios, tá? Então, latino-americanos, africanos, asiáticos têm o foco de ir para os Estados Unidos para conseguir trabalhar, para ganhar em dólar, ganhar uma qualidade de vida melhor, certo? Em 2008, gente, tem a crise, né, imobiliária ou a crise do neoliberalismo, como vocês conseguirem aí lembrar sobre essa crise, e ela aconteceu muito forte nos Estados Unidos, tá? Ela teve início nos Estados Unidos, depois propagou para a Europa e para o restante do mundo, tá? Então, para tentar cada vez mais, né? Agora a gente já está em crise, já está difícil a gente conseguir manter emprego, manter aqui uma infraestrutura para os norte-americanos, quiçá para uma população que está vindo de fora, tá? Então a gente tem aí a construção do muro, tá certo? Então a divisão física entre Estados Unidos e México, e o vestibular ele gosta demais disso, tá? Da ideia de globalização, né? A gente sempre fala de um mundo globalizado, que o mundo está interligado, né? Culturas, economias, né? Tudo está num fluxo dinâmico, mas ao mesmo tempo a gente vê uma série de construções de muros, né? A gente tem muro entre os Estados Unidos e México. Dentro da Europa, quando a gente for discutir sobre os refugiados de novo, né? A gente vai ver uma grande quantidade de muros que existem dentro da Europa para impedir a entrada desses imigrantes, certo? Então, é aquelas contradições que a gente fala da globalização, que ao mesmo tempo, de fato, há uma expansão, um fluxo muito dinâmico econômico, mas ao mesmo tempo a gente tem construções de muros no século XXI, tá? E o Trump, em 2017, ele conseguiu se eleger como presidente dos Estados Unidos com esse discurso, né? Com esse discurso bastante de perseguição aí aos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos, tá? Em 2018 ou 2019, eu não vou lembrar exatamente a data, teve repercussão muito grande, eu não sei se vocês se lembram, né? Ele mudou a lei. Pessoas ilegais que entram nos Estados Unidos, que não tiver documentação, vão sofrer um processo criminal. Então, o que acontece, gente? Na grande maioria das vezes, os mexicanos, né, vamos usar o exemplo que são a grande maioria das pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos, quando eles eram pegos sem documento, o que eles faziam? Eles eram deportados, né? Colocavam eles de volta e eles vinham de volta para o México, né? Eles eram deportados. Só que o que acontece? Na atualidade, se nos Estados Unidos, se você for pego sem os documentos, você sofre um processo criminal, você vai preso, tudo bem? Até aí, ok. Só que o que acontece? Crianças não podem ser presas, né? Se não tiver ali a sua maioridade. Então, começou ali ter a separação, né? Os pais, os tios familiares eram presos e as crianças eram separadas dos seus pais. E foi muito, né, criticado pela mídia internacional porque saiu essas imagens, né, de crianças enjauladas,
certo? Elas eram levadas para abrigos dentro dos Estados Unidos, dormindo no chão, né, dentro de praticamente de jaulas, certo? E eles não tiveram também a decência de ter uma organização. Então, muitas dessas crianças ficaram perdidas, né? Levaram, separaram dos pais, e depois para esses pais conseguirem encontrar essas crianças foi muito difícil, né? Até isso é o que está se passando nos Estados Unidos hoje. Então, o Trump ele foi bastante criticado, né? A ideia de direitos humanos, aí, né? Como que você enjaula as crianças e não tem a organização de saber quem é o pai, quem é a mãe? Porque é um contingente muito grande, né, gente? De pessoas, tá? E no caso das migrações da América Latina, o Brasil é um país que recebe muito imigrante. Sempre foi, né? Se a gente for olhar ali o processo histórico, né? A gente teve uma série de migrações que foram feitas, né, do Brasil por europeus, asiáticos, certo? Na atualidade, nos anos 2000, como eu comentei com vocês, né, quando a gente teve a ideia dos BRICS lá, teve um crescimento muito grande, e uma grande população que veio para cá são os haitianos, né? Eles vêm para cá fugindo de guerras, né? Havia uma instabilidade política muito grande dentro do Haiti, então eles vieram para o Brasil. E também eles têm a questão de terremotos, né? Quando acontece esses fenômenos geológicos dentro do Haiti, por ser um país que não tem infraestrutura, os danos são muito maiores, né? O que é um terremoto no Japão e o que é um terremoto no Haiti? Terremoto no Japão é um país desenvolvido, que já tem tecnologia, que tem toda uma preparação para esse tipo de fenômeno. O Haiti é um país extremamente pobre. Então, quando acontece um terremoto que seja de magnitude baixa, os impactos são muito maiores do que acontece no Japão, tá? E no caso da Venezuela, em 2018, isso daí vocês provavelmente devem se lembrar, né? Um grande contingente de venezuelanos começaram a vir para o Brasil porque, de novo, né? O Maduro tá lá com uma ditadura há anos e uma crise humanitária e política, tá? E uma das coisas ruins que começaram a acontecer no Brasil é que muitos desses venezuelanos, eles não eram vacinados, né? De sarampo e rubéola, então essas doenças começaram a ser mais recentes, né? Começaram a acontecer de novo no norte do nosso país, tá? E daí as fronteiras foram fechadas e pela primeira vez a gente vê aí casos, primeira vez não, né? Mas a gente viu muito forte casos de xenofobia aí em relação aos venezuelanos dentro do Brasil, tá? Eu coloquei essa aqui porque são duas páginas aí do Economist que mostravam, né? O Brasil ali nos anos 2000, né? Ou seja, o Brasil tá voando, né? E na atualidade aqui, eles fizeram, né, a mesma página praticamente, o Brasil aqui decaindo, tá? Bom, gente, o que a gente percebe, né, na atual, a gente já falou um pouquinho isso na aula de União Europeia, que tem sido crescente, né, essa ideia de imigração, essa ideia de competitividade, né, principalmente na Europa, tem sido muito grande. Então, a gente tem visto muito casos de xenofobia e ultranacionalismo, tá? É complicado porque você ser nacionalista na atualidade parece que é algo negativo, né? E não, nacionalismo é você ter aqui, né, a identidade de um povo, as tradições, você respeitar, né, a cultura do seu país. Só que o ultranacionalismo, ele rompe o limite do bom senso, tá? Então, não é só eu ter um respeito muito grande pelas minhas tradições, pela identidade do meu povo. O ultranacionalismo, né, ele é exagerado, é essa ideia de soberania em relação a outros países, né? É porque nós somos a raça superior, porque somos um país, somos mais desenvolvidos que vocês, né? Então, o ultranacionalismo, né, desenvolve aqui o ódio por outros povos, genocídio e extermínio, tá? Então, na outra aula, acho que até comentei com vocês, né? Na década de 20, isso aqui foi muito utilizado e, infelizmente, na atualidade, a gente tem visto bastante sobre isso, certo? O que tem fomentado esse ultranacionalismo? Com o processo de globalização, a gente viu que as indústrias começam a sair, né, da Europa, dos Estados Unidos e começam a ir para os países emergentes, países subdesenvolvidos, por vantagens locacionais. Vocês já estão cansados de saber isso. Mão de obra barata, leis ambientais trabalhistas mais flexíveis, né? Territórios mais baratos, impostos mais baratos. Então, as vantagens locacionais é muito mais fácil produzir no Brasil, produzir na China, do que produzir dentro da Europa, que ficaria muito cara a minha produção, tá? Só que isso tem gerado muito desemprego dentro desses países, tá? Então, sempre é o primeiro passo, né, a questão
econômica. Esses caras estão roubando nossos empregos, certo? Então, o desemprego é uma das questões aí desse ultranacionalismo, tá? Agregado a isso, gente, não só a questão do desemprego, o Oriente Médio e a África, que são regiões muito próximas ali à Europa, eles sofrem, né, regiões conflituosas, né, conflitos étnicos, religiosos, territoriais. Então, são dois problemas, o desemprego e uma massa, uma população muito grande que se dirige diariamente ali para a Europa, certo? Na busca de asilo mesmo, né? De fugir da guerra para conseguir sobreviver, tá? Então, são duas coisas que assustam muito os europeus, tá? E imagens como essas são bastante comuns, certo? Então, eles tentam entrar ali pela Itália, eles tentam entrar pela Grécia, e eles têm como rumo a Alemanha, como eu comentei, né? Eles têm ali, a Alemanha, ela recebe bastante refugiados, só que para eles até chegarem à Alemanha, eles precisam cruzar ali parte dos países dentro da Europa, tá? E daí cenas como essas são bastante comuns dentro da Europa. Infelizmente é essa, né? Esse menino aqui, ele é o Alan Kurd, né? Se não me engano, ele é uma criancinha síria e ele foi encontrado na praia da Turquia, morreu afogado tentando atravessar ali, o mar para chegar na Europa. Toda vez que eu dou essa aula, né, eu fico mexida com essas imagens, né? A gente fica pensando o que deu errado no mundo e a gente sabe o que deu, né? A gente vê aí o processo histórico. Se hoje, né, esses países fogem dos lugares, foi por questões históricas. Enfim, não vamos ficar entrando muito aqui, tá? Então, ó, desempregados, né, um número grande de desemprego e mais os refugiados entrando no país, existe um saudosismo muito grande, principalmente dentro da Europa, né, da ideia de que antigamente não era assim, né, papo de velho, né, na minha época não era assim, né, antigamente tinha emprego para todo mundo, não tinha esse monte de árabe, esse monte de muçulmano entrando aqui dentro do meu país, né, então é um discurso radical, extremista e intolerante, tá, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, né, a gente tem partidos dentro da Europa hoje, a gente viu, né, na aula de União Europeia, que são de extrema direita, com discurso racista, com discurso preconceituoso, dentro da Suíça, por exemplo, né, e os Estados Unidos também. A gente ter visto ali nos Estados Unidos a crescente, né, de uma demanda não, de um grupo, né, de soberania branca, né, de raça superior, e muitos desses governantes fomentam essa ideia, né? O Trump, ele tá aí para mostrar o quanto que ele tem fomentado essa ideia de radicalismo, de extremismo e de intolerância, tá? Eu não vou ficar lendo aqui, tá? Mas eu coloquei algumas falas dele, né, no decorrer do seu mandato, ou antes mesmo, né, dele entrar como presidente, uma série de falas preconceituosas, xenófobas, tá? E isso, quando você vê o próprio presidente tendo esse tipo de fala, isso acaba fazendo a população, né, principalmente a população que concorda com isso, ter uma ideias cada vez mais radicais, violentas em relação a essas populações, né? Então aqui, né, ele afirmando que a grande quantidade de crimes feitos dentro dos Estados Unidos é feito por negros, latinos, então reforçando, né, a ideia do preconceito, da discriminação, falando, né, que os estupros que acontecem dentro dos Estados Unidos são referentes aos imigrantes, né, então eles são responsáveis pelos crimes e são responsáveis também pelos estupros dentro dos Estados Unidos, certo? Expulsão de um jornalismo mexicano, nenhuma das entrevistas. Eu vou mandar esses slides, depois vocês leem com mais calma, tá? Ele aplaudindo, né, ideias aí de pessoas que agridem imigrantes dentro dos Estados Unidos, então ele falando que tá certo, né, ele reforçando essa ideia de que é bom. Críticas aqui ao México, né, essa aqui foi bem pesada, né, o governo mexicano é muito mais inteligente, eles mandam embora todas as pessoas ruins porque não querem pagar por elas, não quer cuidar delas. Então, dizendo que o México manda o que é ruim para os Estados Unidos, né? Pesadíssimo esse tipo de fala, tá certo?
E daí, quando a gente vê um governante, né, gente, nossos representantes tendo esse tipo de fala, a população vai reagir de uma forma muito parecida, tá? Principalmente os mais conservadores, tá? Então, o que que eles querem, né? Qual que é a forma mais eficiente para resolver o problema? Não é ajudando essa população, não é tendo empatia por essa população que sofre na atualidade por conflitos gerados por povos europeus, né, a tal dívida histórica da Europa, né, ninguém fala sobre isso, tá? Só vai falar que eles estão lá roubando emprego e tá levando cultura diferente dentro da Europa, tá? Então, expulsão, exterminação, perseguição, discurso de ódio, construção de muro atrás de grupos historicamente perseguidos, tá? Coloquei algumas imagens aqui para vocês. Eu não sei se vocês viram, né, recentemente, que na Grécia foi há 2, 3 semanas atrás, se não me engano, né? Eles simplesmente pegaram os refugiados que estavam tentando entrar pela Grécia, colocaram num bote e jogaram de volta no mar, né? Então, assim, tipo, esse é um problema, não é meu. E joga de volta pro mar, tá? E daí eu fiquei até emocionada quando eu li a reportagem, porque quando eles foram resgatados, né? Então, assim, só tenham isso um pouquinho em mente, né? Que são pessoas que estão fugindo de guerras, certo? Fugindo de conflitos armados dentro dos seus países, na tentativa de ir para a Europa para conseguir algo melhor, tá? Só que daí eles simplesmente chegam lá e são mandados de volta dentro de um bote. Então sempre fica muito claro a ideia para vocês, né, que são botes superlotados de pessoas e eles ficaram à deriva por dias, gente. Então imagine só, né, você tá ali num bote com 30, 40 pessoas na deriva, certo? Então, uma das falas, né, que eu fiquei emocionada foi de uma professora, que ela tinha 50 anos, né, da Síria, e ela falou assim que ela fugiu da Síria porque ela tinha muito medo de bomba, né? E ela falou assim, e aqueles dias que eu fiquei naquele bote com número de pessoas, né, naquele bote, tinha 2 recém-nascidos no bote, né, ela fala. Ela falou assim, o que eu mais desejava no momento é que caísse uma bomba naquele bote, né? Tamanho desespero, eu acho que vocês não... Acho que nós, né, do Brasil, a gente não tem essa noção, né, do que é você fugir de um lugar porque você tá com medo e você simplesmente ser negligenciado dessa forma, né? Então, ó, volta pro mar e joga você de volta, tá? Eu gosto muito de... eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? Não que eu gosto dessas imagens, são imagens que realmente deixam a gente bem triste e eu não quero ser nenhum João Kleber aqui, né, e ficar sendo sensacionalista, mas eu gosto de pôr esse tipo de imagem para a gente conseguir ter ideia do que é, né, a realidade das pessoas e não naturalizar. Eu percebo que na atual conjuntura a gente naturaliza demais as coisas, né? A gente naturalizou a maldade, a gente naturalizou o preconceito, a discriminação. A gente não se sensibiliza mais com esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê, por exemplo, imagens como essa, né? De quantos anos vocês acham que tem essa criança? Certo? A gente vê as imagens como essa, dessa população aqui. Grande parte dos refugiados, né, para não falar ali que 50% quase, são crianças e adolescentes, tá? Essa imagem aqui ficou bastante conhecida de uma jornalista, né? Tinha um grande número de refugiados chegando ali na região da Turquia, só que a polícia descobriu, né? E eles tentam avançar, né, gente? Eles não querem voltar pro bote, eles querem correr, tá? Então tinha uma série de cinegrafistas aqui filmando e essa chonga aqui, eu não vou lembrar o nome dela, começou a passar o pé em todos os imigrantes, né, os refugiados que tentavam avançar ali, inclusive numa menininha aqui, vocês estão vendo, ela começou a chutar as pessoas, né? Então é a forma de resolver o problema, como se as pessoas fossem bicho, né? A forma como elas tratam as pessoas. Enfim, gente, como eu comentei com vocês, isso daqui é só uma aula introdutória, né, sobre imigração e refugiados. A gente vai falar mais detalhadamente quando a gente falar de conflitos, tá certo? Espero que essa aula tenha sido um pouquinho mais curta, mais ou menos. Vocês vão ficar bravos comigo essa semana. Quem tiver dúvidas pode me mandar mensagem. Obrigada, pessoal!